bem-vinda a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Estamos fazendo um vídeo por dia para a glória do nome do Senhor. E são estudos que o Senhor tem nos dado e tem nos direcionado. Faça seus comentários, é importante para nós, dá o seu like e compartilhe. Deus, Ele é poderoso. Deus é poderoso para cuidar. Deus é poderoso para proteger. E Deus, Ele faz isso. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia, ela nos mostra esse cuidado de Deus. A Bíblia nos mostra Deus protegendo o seu povo, Deus protegendo os seus filhos. Vamos ao tema de hoje. Debaixo da proteção de Deus. O nosso texto base está em Salmos, número 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. É o salmista Davi que escreveu este salmo. E neste salmo, ele está sendo grato a Deus. Ele está sendo grato a Deus porque Deus deu a ele diversos livramentos de mortes. E também Davi é grato a Deus porque é o Senhor que o protegeu. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. E o salmista, ele sabia disso, que se nós invocarmos o Senhor, ele nos socorre. Nós precisamos ser agradecidos e dar glória ao nosso Deus. No Salmo 18, verso 6, Davi fala: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. O salmista, ele mostra para você, Deus é Deus que ouve a nossa oração. Deus é Deus que ouve, responde e nos dá atenção. No decorrer da vida de Davi, o Senhor esteve com ele e ele foi protegido pelo Senhor. O Senhor o livrou da morte diversas vezes. Salmo 20, verso 1, Davi fala assim: que o Senhor te responda no dia da angústia. Que o nome do Deus de Jacó te proteja. É o Senhor que é conosco. É o Senhor que nos socorre, que nos auxilia. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que nos livra da morte. Nós vamos ver nesse estudo alguns livramentos que o Senhor deu a Davi. Mas nós vamos ver principalmente em relação ao rei Saul, porque o rei Saul era um rei, o primeiro rei de Israel, que estava determinado a matar Davi. 1 Samuel 19:1 nós vemos: e falou Saul a Jonatas, seu filho, a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Era determinado por Saul. Saul queria Davi morto, porque Davi era uma ameaça para o reinado, para que os filhos dele não reinassem. E aí a gente vê que Deus usou o próprio filho de Saul, Deus usou a Jonatas para livrar Davi da morte por Saul. 1 Samuel 19, 2 e 6. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, porque Jonatas pediu para Saul. Jonatas falou com Saul: por que vai matar ele? Ele tem sido tão bom para o reino, ele tem sido tão bom, tão fiel para o Senhor. Aí jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. Só que nesse momento que Saul está falando, vive o Senhor que não morrerá, ele estava fazendo um juramento falso. Naquele momento, ele não tentou matar a Davi, ele ouviu a Jonatas. E Davi, logo depois, ele fez uma guerra, ele guerreou contra os filisteus, mas o Senhor era com Davi e o Senhor dava vitória a Davi. Davi venceu os filisteus. 1 Samuel 19, 8. E tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os com grande matança
e fugiram diante dele. Mas uma vitória dada pelo Senhor. Ao invés do rei Saul ficar alegre, ficar feliz, rejubilar, glorificar a Deus, o rei Saul ficou irado e novamente ele quis matar a Davi. 1 Samuel 19:10. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Olha como foi a fúria de Saul. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Deus deu agilidade para Davi. Davi, ele fugiu, ele precisou fugir porque Saul novamente estava determinado a matar a Davi. Sabe quem Deus usou dessa vez para livrar a Davi? Deus usou a esposa dele, Mical, a filha do rei Saul. 1 Samuel 19:11 e 12. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi. Nós vimos na primeira vez que foi Jonatas que avisou a Davi, agora é Mical, dizendo: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi e fugiu e escapou. Olha como Deus dá livramento, olha como Deus usa as pessoas para dar livramento aos seus servos. Deus usou também o profeta Samuel para proteger a Davi. Davi estava fugindo de Saul, ele tinha acabado de ser descido pela janela, né, como nós vimos, através de Mical, e agora Davi foi conversar com Samuel. 1 Samuel 19:18. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Agora, você acha que Saul não foi atrás de Davi? Ele foi, mas sabe que lindo que a gente entende que Deus protege o seu povo? Quando Saul chegou perto de Davi, perto de Samuel, o Espírito de Deus foi sobre ele e ele ficou profetizando o dia inteiro. Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus servos. Davi, ele saiu de Naiote, não tinha mais nem como ficar lá. Davi, ele foi justamente ao palácio, ele foi falar com Jonatas, lógico que escondido, né? Ele sabia que ele não tinha feito nada para ser morto. Ele sabia que ele estava inocente diante do rei Saul. Mas olha, Jonatas novamente foi usado por Deus para livrar Davi da morte. 1 Samuel 20:42. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurados, ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Eles fizeram até uma aliança de juramento, aonde ambos cuidariam um do outro ou um do descendente do outro. Mas teve mais. Deus, ele usou o sacerdote Aimeleque para proteger a Davi, e foi justamente esse sacerdote que deu a Davi a espada do gigante Golias, quando Davi matou o gigante Golias com a própria espada, né? Então, 1 Samuel 21:1 diz assim: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Então a gente vê, Aimeleque, ele foi usado por Deus. Ele não sabia que Saul estava querendo matar a Davi. Ele foi um homem que foi usado por Deus para proteger, para alimentar e para dar um instrumento para que Davi tivesse uma arma na mão. E a gente vê que Deus usou um outro rei, um rei filisteu. Para quê? Para proteger a Davi. 1 Samuel 21:10 diz assim: e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Qual foi a estratégia de Davi? Ele foi lá para o território dos filisteus, aonde tinha a família de Golias. Quando chegou lá,
Os criados, eles reconheceram a Davi, eles levaram Davi para o rei Aques. E foi justamente nesse momento que passa aquele episódio que a Bíblia fala que Davi se fingiu de louco para que o rei Aques não o matasse. E é interessante que quando eles falam para o rei Aques quem era Davi, eles falam assim, olha, ei, este aqui não é aquele que as mulheres cantavam, que matou 10 milhares. Olha para você ver como a fama de Davi, um homem que foi usado por Deus, se espalhava. E Deus também usou a cidade de Keila para proteger a Davi. Davi fugindo de Saul, ele já tinha saído lá dos filisteus, agora ele ouviu que os filisteus estavam afligindo Keila, e ele foi para Keila para livrar Keila da mão dos filisteus. 1 Samuel 23:13. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele, porque quando Saul soube que Davi estava lá em Keila, Saul tinha determinado que iria lá, iria matar Davi com os homens dele em Keila. E quando Davi soube, Davi saiu de Keila. E Davi, ele foi protegido por Deus nessas fugidas de Davi. Ele ficou no deserto de Zif e o Senhor o protegeu no deserto. 1 Samuel 23:14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Olha que tremendo! Lá no deserto de Zif, Davi reencontrou, sabe quem? Jonatas, e lá eles refazem a aliança diante do Senhor. 1 Samuel 23:17-18. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai. Jonatas falando para Davi, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Foi um momento de alegria para ambos. Eles se reencontraram, eles reafirmaram, a aliança entre eles. E olha que foi assim um momento muito interessante, porque Jonatas falou para Davi: Davi, o meu pai sabe que você será o rei de Israel e eu vou ser o seu segundo. Era o desejo de Jonatas. O trono, na verdade, deveria pertencer a Jonatas, mas como Deus rejeitou a Saul, toda a posteridade de Saul também acabou sendo rejeitada para herdar o trono de Israel. E Deus usou também os filisteus para protegerem a Davi. É linda essa história. Quando Davi estava com os seus homens lá no deserto de Maom, Deus usou os filisteus para fazerem guerra lá contra Israel. 1 Samuel 23:25-27. O que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens. Olha que interessante. Tava tipo, tô chegando junto, para lançar mão deles, justamente para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Ele teve que socorrer Israel. E esse lugar que Davi estava, aonde o mensageiro chegou para Saul para falar: levanta-te, vamos, vem rápido, porque os filisteus estão contra nós, ficou sendo chamado como o rochedo das divisões. 1 Samuel 23:28. Foi memorável, Tinha que ter um nome, porque era muito importante. Saul estava quase pegando a Davi. É lógico que Deus não ia deixar. E aí o nome deste lugar ficou como rochedo das divisões. 1 Samuel 23:28. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus.
Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. Estava Saul de um lado e Davi do outro. Por isso que é Rochedo das Divisões. Deus livrou Davi no deserto de Engedi. 1 Samuel 24:1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. No deserto de Engedi, foi justamente lá que Deus deu a oportunidade para Davi matar a Saul. Mas Davi não se deixou influenciar pelos homens dele, não. Os homens de Davi queriam que Davi se vingasse de Saul. Veja quantas vezes nós falamos que Davi estava fugindo de Saul, quantos livramentos Deus estava dando. Mas Davi, ele não fez isso. 1 Samuel 24:10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. É Davi falando para Saul. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois és o ungido do Senhor. É interessante, nesse episódio, Davi já tinha sido ungido por Deus. Davi já era escolhido por Deus como rei de Israel, mas ele não precipitou a situação, ele deixou Deus agir, e isso é muito importante para nós. Deus, ele tem nos preparado para algo, mas temos que estar sempre na direção de Deus. E lá no deserto de Engedi, Davi se humilha, sabe diante de quem? Diante de Saul. 1 Samuel 24:14. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Olha só como ele está se comparando. O rei, meu senhor, está atrás de quem? De alguém. Alguém que é tido como um cão morto, como uma pulga. Lembra que eu falei que ele já era ungido por Deus como rei de Israel? Não era qualquer um, não. Mateus 23:12, olha o que Jesus nos ensina. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Davi se humilhou diante de Saul, e o Senhor era com Davi. Lá no deserto de Engedi, Davi mostrou a Saul que Deus é justo juiz e que Deus é o advogado dele. 1 Samuel 24:15 diz assim: o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Olha a certeza de Davi. Davi sabia que ele não estava fazendo nada de errado. Por isso que ele não podia lançar mão de Saul, matar a Saul. Ele deixou Deus cuidar, ele deixou Deus agir. E Davi, ele sabia que o Deus dele era o socorro, que o Deus dele era a proteção dele. Esse Deus é justo. E Davi sabia que era neste Deus que ele devia e que ele podia confiar. Salmo 7:9, Davi fala assim: Deus justo, que sondas as mentes e o coração, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Olha o que Davi pede para o Senhor. O Senhor é justo, o Senhor sonda as nossas mentes, sonda o nosso coração, o Senhor conhece a sinceridade, o Senhor conhece o desejo de cada um. Aí ele fala assim: olha, dá fim à maldade dos ímpios, mas ao justo dê segurança e dê paz. E o Senhor, ele é conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá proteção, o Senhor nos dá paz. Ainda Davi no Salmo 11, verso 4, fala assim: mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem seu trono nos céus, seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. Ah, como é bom você aprender a confiar no Senhor. Como é bom você aprender a descansar no Senhor. Como é bom você saber que quem confia no Senhor pode passar por vales, pode passar por desertos, pode ser perseguido, assim como Davi foi, assim como nosso Senhor Jesus foi. Mas também quem confia no Senhor sabe que o Senhor está com ele todos os momentos, assim como a Davi. Deus usou ímpios para proteger Davi, Deus usou situações para livrar a Davi. Do mesmo jeito, o Senhor é conosco.
O mesmo Deus que protegeu a Davi, que livrou Davi diversas vezes. Ele é o mesmo Deus que nós servimos. Ele tem os seus planos na minha e na tua vida. Nós podemos, como eu já disse, passar por dificuldades, por sofrimentos, por desertos, por vales. Podemos passar por fome, por seca. Mas temos o nosso socorro. Temos a nossa proteção no Deus Todo-Poderoso. Precisamos aprender a confiar. Precisamos aprender e entender que nós somos protegidos pelo nosso Deus. O salmista Davi, no Salmo 33, 18 a 20, ele diz assim, para nós concluirmos: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Ou seja, independente das circunstâncias, o Senhor está contigo. Independente da situação, o Senhor é aquele que te livra da morte. A nossa esperança, ela está no Senhor, porque é o Senhor que é o nosso auxílio, é o Senhor que é a nossa proteção. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link em gratidão de Keila, Castelo Forte. Nós temos um advogado. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Javoc. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.